Bom dia a todos. Estamos dando início à reunião da Comissão de Justiça e Redação para emitir os pareceres dos projetos de lei do Legislativo número 13 e número 14. O projeto número 13 confere a denominação ao conjunto habitacional 2 Córregos F, que está sendo construído no bairro do Jardim Paulista. Autoria dos vereadores Maurício Godoy Prado, Celso Roberto Pegorim, Edson Rinaldo Espírito, José Eduardo Trevisan e Cristina Cury. O projeto vem a esta Comissão de Justiça e Redação para análise sobre o enfoque da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência à disposição regimental. Trata-se do projeto de lei do número 3, de legislativo 3 de 2019, que confere a denominação do conjunto habitacional de 2 Córregos F, que está sendo construído no bairro do Jardim Paulista. O conjunto habitacional F, que está sendo construído no bairro do Jardim Paulista, passa a ser denominado conjunto habitacional Nicola Baliva. O voto do exposto, atendendo ao projeto em questão, aos dispositivos legais, estando em consonância com a Constituição Federal e com as demais leis ordinárias, bem como obedecendo. Esse projeto é... do 14? De autoria do vereador... tá certo. Legais. Consonância com a Constituição Federal e demais leis ordinárias, bem como atendendo ao interesse público, meu voto é favorável à aprovação do projeto de lei número 13 de 2019, de autoria dos vereadores Maurício Prado, Celso Pegorim, Eduardo Dinho Espírito, Trevisan e Cristina Cury. Assinado Maria Cristina Cury, como já havia desde o início sido solicitado o nome do Nicola Baliva, o meu parecer a esse projeto é um parecer favorável. Solicito, então, o parecer do vereador Dinho Espírito e do Tião Maziero. Meu voto é favorável. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu gostaria, inicialmente, de falar a respeito do pedido que eu fiz para que, no requerimento administrativo, para que fosse suspenso o prazo legislativo, o qual foi indeferido sob a argumentação de que o meu prazo como relator teria expirado. Não concordo com essa alegação, quero deixar registrado, pois protocolei requerimento pedindo um parecer jurídico na casa e pedindo para que fosse informada a presidente da Comissão de Justiça e Redação. Enviei também requerimento para a presidente, informando e pedindo para que fosse suspenso. Então, se houve perda de prazo, se o prazo expirou, não foi de minha parte, porque antes que houvesse um deferimento ou um indeferimento do presidente da Câmara, eu acredito que o prazo teria que ter sido suspenso. Porém, não tenho nada contra a mudança da relatoria, simplesmente não concordo com o motivo que foi alegado aqui no indeferimento. Eu não posso ficar com essa responsabilidade de ter perdido o prazo, uma vez que eu não considero ter perdido. Quero deixar também registrado que em 2 oportunidades eu pedi uma manifestação da diretoria jurídica da casa, através de um pedido de requerimento para que fosse exarado um parecer jurídico. As 2 vezes foi indeferido pela presidência da casa. E voltando à questão até da perda de prazo, no primeiro requerimento que eu fiz foi a mesma situação que aconteceu e o prazo foi suspenso. Não foi considerado que expirou e que teve perda de prazo. Só para ficar bem relatado. Mas agora, justificando meu voto, não tenho nada contra o projeto, a homenagem a ser feita ao seu Nicola Baliva. Eu acho que todo cidadão tem o direito de ser homenageado. Porém, a partir do momento que existe uma solicitação de um vereador, membro da Comissão de Justiça e Redação, que está apontando, querendo esclarecer se existe alguma irregularidade ou não, eu acho que poderia ter sido dado o direito para que a gente tivesse um voto mais consciente.
foram perguntas bem claras na solicitação que eu fiz aqui de parecer jurídico, e, no meu entendimento, deveria ter sido deferido, sim. Mas isso cabe ao presidente da Câmara resolver, e por 2 vezes consecutivas, 2 pedidos de parecer jurídico sobre esse mesmo projeto, envolvendo também o projeto 14. Inclusive, pedia no meu pedido para suspender o prazo dos 2, porque correm paralelamente. Eu tenho que divergir do voto dentro da comissão, porque resta dúvida quanto à constitucionalidade e legalidade, porque não foi me dado o direito de um parecer jurídico. A partir do momento que o departamento jurídico tivesse relatado que está tudo correto, eu não teria nada contra o projeto. Então, meu voto vai ser divergente no projeto número 13. A solicitação, o seu requerimento de parecer jurídico está em mãos, Tiago? Posso dar uma olhadinha? Vou dar uma lidinha no requerimento, ao qual o vereador seu Mazeiro discorda ou questiona, em alguma forma, a juridicidade desse projeto. Objeto, parecer técnico-jurídico, no requerimento, solicitando o parecer jurídico. Parecer técnico jurídico, tendo em vista, através da solicitação protocolada na Casa, dia 23 de agosto de 2019, sob o número de 00871/2019, com indagações referentes ao relatório do voto do relator Edson Reinaldo Spiro, membro da Comissão de Justiça e Redação, protocolado nesta Casa, 22 de agosto, sobre o número, tendo em vista que a minha solicitação foi indeferida no dia 16 de setembro, tomando ciência esse subscritor no dia 17 de setembro de 2019, referido pedido de parecer jurídico com as seguintes indagações. A condição de venda através de acordo mencionado no voto supracitado no relatório do projeto de lei número 14, fere ou não os princípios da constitucionalidade, da impessoalidade, da moralidade e dos demais princípios. O critério para que se escolha o nome para a denominação do conjunto habitacional por meio de acordo ou condição fere ou não interesse público. Diante de tais leis, questionamentos, peço que seja suspenso os trâmites do projeto legislativo número 13 e 14, bem como comunicado ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, ficando um acordo do parecer jurídico para que os projetos retomem os trâmites do processo legislativo. Como diz o seu parecer jurídico, Tião, o seu questionamento seria em relação à justificativa que o relator do projeto número 14 havia dado no projeto número 14. E tendo em vista que ele retificou o projeto e já não mais fez o mencionamento e se tornou favorável, não sou o presidente, mas acredito eu que possa ter sido indeferido, porque já não haveria mais levantar essa hipótese aqui, quanto a você diz, né, que foi supracitado no relatório do projeto número 14, se fere ou não os princípios da constitucionalidade e impessoalidade, já que o texto foi retificado a tempo para que a gente pudesse fazer essa reunião. Então, o meu parecer é favorável, seu voto é divergente, se o senhor quiser justificar, e colocar, então, no nosso processo essa divergência. E quanto ao prazo ter expirado? No relatório que a senhora acabou de ler aqui, o presidente não informou e eu que perco o prazo? Mas eu posso responder por aquilo que faz parte da comissão. Mesmo quando o senhor me pede para suspender, eu não tenho autonomia para isso. Aí tem que ser perguntado para o presidente, para o seu assessor e para os jurídicos, né? E aí eu não tenho como responder por isso. Okay? Só estou dizendo que aquilo que o senhor solicitou como parecer jurídico, logo retificado, perde, então ele acaba declinando, acaba perdendo o seu valor, porque já tinha sido resolvido. Se nada mais sobre o projeto número 13, procedimento aí do com a palavra. Eu gostaria só, então, que fosse feita uma consulta com o assessor da presidência da Casa quanto a essa questão de ter expirado o prazo.
e que ficasse constando aqui na reunião se eu perdi o prazo de fazer o meu relatório ou não. Farei a pergunta. Vamos ler, então, o projeto legislativo número 14. Relatório. Confere a denominação ao conjunto habitacional Dois Córregos em construção e dá outras providências. Autora, Marta Maria Vicky Martins. O projeto vem a esta Comissão de Justiça e Redação para análise sobre o enfoque da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência às disposições regimentais. Trata-se do projeto de lei número 14 de 2019, que confere a denominação ao conjunto habitacional de Dois Córregos F em construção e dá outras providências. O conjunto habitacional Dois Córregos F, que está sendo construído no bairro Jardim Paulista, passa a denominar-se o conjunto habitacional Prefeito João Mazieira. Tendo em vista que a proposição atende às normas legais e constitucionais, entendo que a propositura está apta a ser encaminhada e deliberada ao plenário. Diante do exposto, este é meu voto. Atendo o projeto em questão aos dispositivos legais, entendo que ele está em consonância com a Constituição Federal e com as demais leis orgânicas. Bem como atendo o interesse público, o meu voto é desfavorável à aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Marta Total, tendo que em vista, fiz parte da administração anterior, e a condição da venda das terras para a administração não é esse. Foi alterado. Leandro, por favor. Você chamou o Leandro comigo, por favor? Havia sido feita a início aquele relatório com o voto, como foi pedida a suspensão pelo vereador Tião Mazieiro, o relator de espírito retificou, então, fez um estudo mais aprofundado no voto e, como havia um prazo, ele retificou. Ô, Leandro, o projeto número 14 tem um parecer, mas está sem o voto. Eu preciso do voto, do relatório do voto. Não está na pasta. Aqui só tem o parecer. Eu preciso do relatório e do voto. Pois é. Tem o relatório anterior, depois o Dinho retificou aqui com a carta da frente. Então, eu vou ler aqui o relatório. Olha, já está aqui à frente. Ó. Tendo em vista o relatório e voto da minha autoria referente ao projeto de lei número legislativo 14 de 2019, protocolado por mim em 22 de agosto de 2019, sob o número 00849 de 2019, considerando que após melhor análise dos autos do referido projeto e do contexto, entendi que não deveria ter entrado no mérito da questão, devendo apenas limitar-se à análise da legalidade, constitucionalidade e a técnica legislativa, sendo da competência do plenário desta Casa de Leis e análise do mérito. Modifico meu voto no projeto de lei do Legislativo número 14 de 2019, de autoria da vereadora Marta Maria Vicky Martins, que confere a denominação ao conjunto habitacional Dois Córregos F em construção e dá outras providências no sentido de emitir opinião de que a referência propositura encontra-se revestida de legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, entendo que o parecer deverá ser favorável. Vem, então, o parecer. Os vereadores Maria Cristina Cury, presidente. Aqui tem os 3 nomes. Adotam o relatório apresentado pelo vereador Edson Espírito, bem como acompanhante ao seu respectivo voto. Diante do exposto, atendo a propositura em questão ao dispositivo legal, estando ele em consonância com a Constituição Federal e com as demais favorável à aprovação do projeto de lei número 14 de 2019, de autoria da vereadora Marta Maria Wick, devendo, portanto, ser encaminhada para a deliberação. Meu voto é favorável. O voto do vereador de Espírito. É favorável também. Voto vereador Tião Mazieiro. Meu voto é favorável também. Eu só gostaria de fazer a leitura do primeiro voto aqui, que foi substituído. Voto.
Diante do exposto, atendendo o projeto em questão aos dispositivos legais e estando ele em consonância com a Constituição Federal e com demais leis ordinárias, bem como atendendo ao interesse público, o meu voto é desfavorável à aprovação do projeto de lei 14, de autoria da vereadora Marta Maria Vick Martins, tendo em vista que fiz parte da administração anterior e a condição da venda das terras pertencentes ao senhor José Balivo, onde ajudei a negociação, era colocar o nome do bairro Nicola Balivo, e já consta um projeto de lei no Legislativo 13 de 2019, protocolado anteriormente, sugerindo o nome no bairro, devendo, portanto, ser encaminhado para o ingresso plenário. Edson Rinaldo Espírito, relator. Então, quando foi dito que a retificação do voto teria sanado todas as dúvidas, realmente a retificação do voto, ela sanou a primeira dúvida que foi solicitada por mim no pedido do parecer jurídico, quanto à questão de se a Comissão de Justiça e Redação ela pode falar sobre a legalidade ou sobre o mérito. Aqui mudou-se o voto e o voto ficou falando apenas da legalidade. Nesse sentido, foi sim restabelecido, foi retirada a dúvida, mas as outras dúvidas constantes, embora tenha sido alterado o voto nesse projeto 14, no meu entendimento ainda restou dúvida. E eu gostaria que tivesse sido sim deferido um parecer jurídico e que fosse melhor estudado. Porém, não foi a vontade da presidência dessa casa. E com relação ao projeto 14, como já falei, meu voto é favorável. Tendo sido dado o parecer do projeto legislativo 13 e 14, a gente encerra essa reunião. Obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos.